Meu nome é Dolor Danúbio da Silva, sou casado, moro em Itajaí e tenho 65 anos. Tive a felicidade de ter o motociclismo entrando na minha vida quando tinha, por volta de meus 14 anos. Digamos que não era bem o motociclismo, era o lambreticismo. Não é? Que tinha um amigo que tinha uma lambreta, uma LD, e aquilo começou a fazer parte da minha vida, o equilíbrio entre as duas rodas. A minha primeira moto foi uma Turuna, em 1979, quando me mudei de Curitiba para Laguna. Então foi feita uma negociata entre um Maverick 6 cilindros, na qual, como parte do pagamento, eu até não sei se eu até devolvi dinheiro, eu peguei uma Turuna 125. E ali comecei a escrever uma história, né, de paixão pela motocicleta e pelo motociclismo. Eu tenho a impressão de que, depois que, como disse Mário Quintana, né, quando ele aplicou esse pensamento à chuva, depois que tudo, quando chove tudo parece que faz tanto tempo, então eu voltando ao tempo, eu diria que um dos momentos de maior felicidade na minha vida foi quando a Honda lançou a Honda CB400 em 1980, que foi mais ou menos um delírio que aconteceu no nosso país, com a chegada daquele equipamento gigantesco, maravilhoso, né? Eu tive a sorte de ser brindado como um dos primeiros a adquirir a CB400. Então acho que ele foi um momento bem significativo na minha vida de motociclista. O grande fato marcante na minha vida com relação à moto foi a adesão instantânea da minha mulher a essa paixão, a esse interesse, né? O meu interesse não só pelo aspecto da moto, mas por aquilo que a moto nos proporciona em termos de perspectivas de viagens, de aventura. Então, sem dúvida, a parte mais importante foi a adesão da minha mulher, porque se isso não tivesse acontecido, a vida teria tomado um outro caminho, um outro curso. Nós tínhamos como vocação da nossa vida a educação dos nossos filhos. Esse sempre foi a grande vocação da nossa vida, o grande foco da nossa vida familiar. Mas ao mesmo tempo em que nós tínhamos esse pensamento da educação dos filhos, nós tínhamos também uma contagem regressiva para quando nós os considerássemos devidamente formados sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista educacional, sob o ponto de vista profissional, para que nós pudéssemos, a Ângela e eu, sairmos, ou melhor, eu até diria, de voltar o casal um para o outro, depois de uma jornada de educação, de educar os filhos, para que nós pudéssemos começar a escrever uma nova página na nossa vida em cima de uma motocicleta. Então tínhamos essa contagem regressiva e temos os filhos, conforme já coloquei, finalizados sobre esses pontos de vista, e o casal voltasse um para o outro, já livres dessa jornada, dessa responsabilidade que é educar os filhos. Então, nesse momento, nós dissemos em 99 que era chegada a hora de nós darmos início ao nosso projeto. E esse projeto tinha um nome, Alaska. Por quê? Não sei, talvez porque fosse um lugar distante que nós pudéssemos ir. E tínhamos nessa época uma Honda, uma XX, uma Blackbird, e que não era o equipamento adequado para se realizar grandes aventuras. Então nós fomos a São Paulo e fomos a uma loja chamada Route 59, lá no Jardim Europa, na Avenida Europa, e quando entrei, não sabíamos o que queríamos. Essa que é a grande realidade. Não temos a menor ideia do que nós queríamos como equipamento para dar asas a esses nossos sonhos. E entramos na loja, essa do Catatal, que era o dono, que viemos a conhecer naquele momento, e de pronto nos esperava uma gigante negra chamada Honda Valkyrie, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E falei para a Ângela, acabaram-se as nossas preocupações com motos que nós já encontramos.
e nós já saímos dali com essa Valkyria. E eu não tenho como deixar de voltar, né, ao tempo da Lambreta, ao tempo das Goldwyn, da década de 70, que o Tunico e o Agostinho Silvestre chegaram em Itajaí, desfilando pela rua Hercílio Luz, uma amarela e uma preta. Aquilo marcou a minha juventude sem nem saber por que eu estava sendo marcado quando vi aquelas duas motos. E num piscar de olhos eu estava vivendo aquilo que eu nem tinha imaginado viver. Eu só tinha adorado aquelas duas motos maravilhosas naquela minha juventude, dos 15, 16 anos. E de um instante para o outro eu estava sentado em cima exatamente desse sonho, né? Uma moto que me remontou àquela década de 70. Então saímos dali já montados, alados, né, na nossa Valkyria, que continua conosco até hoje e que nos deu tantas alegrias e somente alegrias até hoje. Nós havíamos feito viagens aqui na nossa região, porque com a abertura do mercado pelo presidente Collor em 1990, o nosso país teve as suas porteiras abertas no que diz respeito ao acesso ao que o mundo tinha. Então, na nossa empresa tivemos a oportunidade também de fazermos um upgrade de equipamentos e junto com esse upgrade de equipamentos, um amigo aqui em Itajaí havia importado duas CBR 1090, isso eu estou falando no ano de 90, e eu tive também a oportunidade de adquirir essa especiaria, que era evidentemente uma grande especiaria, essa CBR 1000, 2 tons de cinza, uma moto maravilhosa, que com esse equipamento nós fizemos algumas viagens aqui na nossa região, especialmente nos encontros de moto, que era sempre o grande momento de encontro daqueles ávidos por aventuras, ávidos por estradas, ávidos por equipamentos de um país que recém começava a abrir as suas portas e abrir, consequentemente, a imaginação do seu povo para esse universo que a gente tem tão grande, né, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de todos nós. Começamos a fazer um warm-up aqui nos nossos encontros locais e mesmo nacionais de motociclismo e começamos aí alargando essa nossa fronteira pelos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, naturalmente que vem de uma forma absolutamente entregue, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, ainda dentro desse campo dos encontros de moto. Então, com alguns amigos, um dia no Chaplin, nós ali em Balneário Camboriú, que nós chamamos de o escritório, né? Onde é que vocês vão? Vamos para o escritório. E o escritório era o Chaplin, onde se encontravam ali os motociclistas e aqueles ávidos por aventuras. Então, tinha um encontro de moto em Itajaí, que foi sempre um grande acontecimento, saudade desse período. E nós combinamos, junto com o falecido Della Justina, nós combinamos de irmos a um encontro de Itajaí, partindo de Balneário Camboriú, mas fazendo um pit stop em Assunção. Então nós saímos de Balneário Camboriú, fomos a Assunção, jantamos e no dia seguinte, no sábado, chegamos para o encontro em Itajaí. Então isso faz parte dessas histórias que fomos escrevendo e que fomos incumpridando cada vez mais os quilômetros das nossas aventuras. Até que no ano que tinha uma data, sem ter nada oficialmente marcado, aquela obrigação, mas o ano de 2001 seria o ano que nós iríamos dar início à nossa grande viagem, que era sairmos de Itajaí até o fim do mundo, em Ushuaia, e de lá nós subimos até o topo do mundo, num lugarzinho chamado Prudhoe Bay, no norte do Oceano Ártico, no norte do Alasca, junto às margens do Oceano Ártico. Mas, pelas razões pelas quais nós já estamos acostumados aqui no nosso país a não morrermos de tédio, né, os negócios impediram que essa viagem pudesse acontecer. E nós a prorrogamos para o ano seguinte, em 2002, quando efetivamente, depois de termos feito nossas viagens até o Peru,
Eu diria que já estávamos prontos para podermos seguir nessa nossa grande aventura até o Alasca, o que acabou acontecendo a partir do final do ano de 2002. É bem interessante que faça um registro para quem está nos ouvindo, está dando o privilégio da sua audição, de que motocicleta, assim como em boa parte dos nossos empreendimentos, mas vamos lá, vamos focar na motocicleta. A grande dificuldade em se empreender uma viagem são exatamente em dois momentos, né? São as partes mais difíceis. A primeira é colocar a chave na ignição da moto e a segunda é engatar a primeira, porque a partir daí todos os problemas começam a ficar muito pequenos quando nós os vemos através dos nossos espelhos retrovisores. Então nós temos em 2002 para fazermos essa viagem, unindo os extremos da Terra, com todas essas dificuldades de colocarmos a chave e engatarmos a primeira marcha, e fizemos a primeira perna para o sul. E quando foi no início de 2003, nós fizemos a segunda perna, que foi para o Alasca. E fizemos uma viagem que teve um total de 9 meses e rodamos 75 mil quilômetros. Nós estávamos depois, em novembro, aqui em Balneário Camboriú, que era o lugar, a cidade onde nós morávamos, pensando, até porque nós tínhamos o conhecimento de algumas pessoas que já haviam feito essa viagem, e ficamos pensando na possibilidade de encontrarmos essas pessoas para podermos confraternizar nessa grande aventura que havíamos também feito. E nesse momento nós conseguimos identificar 7 aventureiros, 7 motociclistas que haviam feito essa viagem. Um foi o René Angelino Gaia, de São Paulo. O segundo, que eu, quando soube que ele havia feito essa viagem, através da revista Moto Adventure, eu fui a São Paulo para conhecê-lo, lá no ano de 2002. O segundo foi, nesse ano de 2001, aqui o Dadan de Brusque. Eu fui à despedida dele para que pudesse realizar essa viagem em 2001, 2002. O Gaia trouxe a notícia de que tinha mais o Eduardo Lemos, que foi baterista dos Mutantes, que havia feito essa viagem também. No meio do caminho nós conhecemos o João Batista Lima, de Foz do Iguaçu, de Matelândia, que estava fazendo essa viagem, inclusive rodamos um pedaço juntos no Panamá. Tivemos o conhecimento aqui do nosso conterrâneo Gal, que também havia feito essa viagem. E por último, mais um outro vizinho nosso aqui do estado do Paraná, que havia feito essa viagem também ao Alasca e que ele tinha escrito inclusive um livro que era o Clodoaldo Turbay. Então, de pronto, e tivemos também, claro, a notícia de que tinha um outro motociclista do Recife fazendo essa viagem enquanto nós estávamos fazendo a nossa durante esse ano de 2003, que era o Tássio, de Recife, que nós chamamos de o Curumim Feliz. Então, conversando em casa, nós chegamos à conclusão de que deveríamos convidar essas pessoas para virem confraternizar esse momento que nós estávamos idealizando na nossa casa em Balneário Camboriú. Entramos em contato com todos eles, alguns nós já os conhecíamos, outros não, mas foi facinho, motociclista é a raça mais facinha que tem na face da terra de se relacionar. E no dia 28 de dezembro, nós reunimos essa turma de viajantes no nosso apartamento em Balneário Camboriú, e das 6 horas da manhã, quando fui pegar o táxi no aeroporto de Navegantes, recém-vindo naturalmente de Recife, nós ficamos mudando só de puleiro, né? Ou seja, nós saímos da mesa de jantar, íamos para a sala de estar, voltávamos para a mesa de jantar, porque era servido o café da manhã, era o lanche, o almoço, o café da tarde, janta, ceia, até que no dia seguinte, às 5 da manhã, eu fui devolver o Tássio no aeroporto e ficamos aquelas 24 horas de conversa, jogando conversa fora no nosso apartamento, em Balneário. E é oportuno que diga que a expressão, o nome Fazedor de Chuva, ele nasceu movido pela ideia, não é, de que tão difícil quanto é se fazer chover, né, a famosa dança dos índios, a dança das chuvas, né, para que pudesse amenizar todo o sofrimento das secas que aconteciam na terra, era um assunto, era um tema tão difícil quanto era se colocar a chave na ignição da moto, engatar a primeira marcha e sair para viajar para qualquer lugar. Até porque depois, na evolução, para os fazedores de chuva, quilometragem é somente uma unidade de medida.
e cilindragem de moto é somente uma certidão de nascimento. Então não temos preocupação com quilometragem, não temos preocupações com distâncias, mas nós temos preocupações para que as pessoas deem asas aos seus sonhos e que possam ir buscá-los, ou deixem os seus sonhos acontecerem e deem asas à sua imaginação para poderem fazer com que sejam realizados. Eu penso que no relacionamento entre as pessoas, sem dúvida, a amizade é talvez a parte mais importante, né? A amizade é o grande sal que faz o tempero e que faz as pessoas se unirem. Então, o motociclista, ele é fácil de se relacionar, mas ao mesmo tempo a constatação de que existe uma solidariedade, existe uma amizade, né, envolvendo toda essa grande categoria, eu diria que é sempre um ponto muito marcante. Onde quer que se esteja, nós sempre temos uma alma, sempre temos um anjo que se aproxima, ele tem uma última mão, ele tem uma última oportunidade, ele tem sempre um resgate a ser feito. Então eu diria assim que o que marca de verdade é esse bom relacionamento entre as pessoas, especialmente entre os motociclistas e dentro dos motociclistas, né, nesse grupo dos fazedores de chuva. Que também é bom que eu destaque que fazedor de chuva é sempre um questionamento que as pessoas fazem. O que é um fazedor de chuva? O fazedor de chuva é aquele que viaja muito, é aquele que une pontos distantes, é o que tem a moto maior, é o que tem a maior quilometragem no seu odômetro? Eu diria que não. Fazedor de chuva é toda pessoa que guarda no coração, que guarda no seu coração o espírito da aventura. Então não importa o quão distante é a viagem que ele quer empreender, porque para uns ir daqui ao Rio de Janeiro para fazer um encontro de moto, para jantar com os amigos, pode ser e pode ter um grau de dificuldade tão grande ou maior do que aquele que sai daqui para ir até Lima, no Peru. Então, esse que foi daqui até Curitiba, ele tem nessa sua aventura de poucas centenas de quilômetros, ele guarda no seu coração a dificuldade de um que quer unir os extremos da Terra. Então, a gente tem que respeitar esses espaços, tem que respeitar essas limitações de cada um. Então, eu relembro a cada um de vocês. Fazedor de chuva é toda pessoa que guarda no seu coração o espírito da aventura. Os fazedores de chuva, daí, como organização, que é uma segunda etapa, como organização, os fazedores de chuva, eles propõem desafios. Ou seja, nós temos alguns desafios, algumas regras feitas para que a pessoa seja reconhecida como aquele que desafiou esse desafio. Então vamos lá. Entre alguns desses desafios, nós temos o valente fazedor de chuva, que é a pessoa, que é o insano, que sai para conhecer todos os municípios do seu estado. Ou como nós brincamos, ele sai para conhecer o quintal da sua casa. Visitar os 295 municípios de Santa Catarina é uma aventura maravilhosa, deliciosa. Não é? Poder reconhecer todos os sotaques que fazem essa diversidade catarinense, assim como paulista, como mineira, como gaúcha, enfim, conhecer o quintal da sua casa é um privilégio. Então nós chamamos que a pessoa, quando complementa esse desafio, ele é reconhecido como um valente fazedor de chuva. Depois nós temos outros desafios, como o bandeirante fazedor de chuva, que é aquele que visita todas as capitais das 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal. Claro, para cada um tem as suas regras. As regras para o valente é de que ele precisa bater as fotos dessa sua aventura na frente de cada prefeitura. Com relação ao bandeirante, ele precisa bater as fotos comprovando efetivamente que ele lá esteve, naquela capital, na frente do Palácio do Governo. Nós temos um outro desafio que é delicioso e de uma dificuldade enorme, chama-se o cardeal fazedor de chuva, que é fazer a cruz do Brasil, vir do norte até o sul, depois do leste até o oeste, e bater fotos nesses pontos extremos, onde em cada um desses pontos existe sempre um marco determinando que ali é o nosso ponto mais extremo, sob o ponto de vista do compasso. Temos um outro desafio que as pessoas não fazem ideia do quão delicioso é fazer o nascente fazedor de chuva,
é percorrer as 72 cidades que são banhadas pelo rio Tietê numa distância que, se fosse possível percorrê-la direto, daria em torno de 1.150 quilômetros. Mas é um desafio que, dependendo da disponibilidade da pessoa, pode atingir 4, 5 mil quilômetros, porque ele tem que bater a foto na frente da prefeitura e, pasme, as pessoas às vezes acham, ah não, mas bater foto na margem do rio é fácil. Ótimo. Vamos bater uma foto na margem do rio Tietê em algumas das suas cidades. Ele não é como Itajaí, que tem o rio passando dentro da sua cidade. Se nós chegarmos em Botucatu, por exemplo, a margem do rio Tietê está a 32 quilômetros da prefeitura. Então é uma outra aventura dentro dessa aventura. Então é delicioso fazer um nascente fazedor de chuva em São Paulo e conhecer em Salesópolis, onde é que nasce o rio Tietê. Né? Ter o privilégio de dizer assim, eu acho que vou beber o rio Tietê, eu vou secar o rio Tietê, porque eu estou na fonte onde o rio Tietê nasce. Né? Esse milagre de criar um grande rio como esse, que ouse, né? Que, olhem bem, o rio Tietê, ele ousa desafiar o Oceano Atlântico, porque ele nasce em linha reta, 22 quilômetros do Oceano Atlântico, ele nada de costas para esse mesmo oceano. Ele vai desembocar lá no Rio Paraná a 1.150 quilômetros. Então o rio Tietê é um ousado. Então esse é um desafio delicioso. Nós temos um outro, que é o grande cacique fazedor de chuva, que é a pessoa que linka os dois extremos da terra, desde Ushuaia até Prudhoe Bay. Ele tem que fazer o quê? Precisa bater as fotos comprovando os pontos onde ele está, na cidade de Ushuaia, nas divisas dos países, até que chegue no seu extremo lá em cima em Prudhoe Bay, dizendo assim, eu bati o sino do topo do mundo. Temos um outro desafio que também é maravilhoso, que as pessoas, né, às vezes pouca importância dão, que chama-se rodoviário fazedor de chuva. O que consiste o rodoviário? Em percorrer as 4 principais artérias que tem no nosso país, as BR-101, 116, 153 e a BR-230. Então é um desafio gigantesco, porque se nós pegarmos a BR-116, ela vai bater em quase 4.400 quilômetros. Então esse é um desafio que, se a pessoa fizer num tiro só, dependendo de onde ele esteja, ele vai ter que subir e vai descer. Então nós estamos agregando milhares de quilômetros no seu odômetro. Mas mais do que isso, nós estamos marcando em cada um desses corações, em qualquer um desses desafios, a gana do fazedor de chuva de dizer assim, eu fui, eu fiz, eu aconteci, eu conheço o quintal da minha casa, mas mais do que isso, eu consegui libertar as minhas amarras, eu consegui vencer os 2 pontos críticos e cruciais, eu volto a dizer, colocar a chave na ignição da moto e engatar a primeira marcha. Eu gostaria também de deixar registrado que nós, quando saímos, né, para viajar, e nós procuramos incutir isso no coração dos nossos fazedores de chuva, uma vez que nós superamos as 2 dificuldades, essas 2 grandes dificuldades, tudo aquilo que acontece na estrada, nós temos que entender que faz parte. Se chove muito, se tem muita seca, se tem muito vento, se tem muita pedra, se um bicho atravessou na frente, tudo isso faz parte da ida da aventura. Essas são as coleções das boas histórias que nós vamos deixando registradas. Se nós chegamos nos hotéis e, por acaso, né, eu nunca recomendo que se faça reserva em hotel, nunca fiz, porque senão já me deu uma data. Aí eu tenho que chegar naquele dia, naquele determinado ponto. E isso a gente já tem no nosso dia a dia de trabalho, de vida, horário que fecha o banco, horário que ele abre, enfim. Então, quando nós saímos, nós temos que estar despidos desse tipo de preocupações. E também nós temos que sair de casa sempre pensando em aproveitar aquilo que é de bom que a vida nos oferece, não para irmos colecionando buracos na estrada, trovoadas, temporais. Então, volta àquele caso do hotel. Se nós chegarmos no hotel, ele estiver lotado, nós vamos para o próximo. Está lotado, nós vamos para o seguinte. Está lotado, vamos para o próximo. Isso já marcou uma passagem dessa nossa aventura. Porque dizemos, olha, quando nós chegamos lá em Itajaí, tivemos que rodar 50 quilômetros para podermos encontrar um hotel, e ficamos lá num hoteleco, que dormimos em 10 num quarto. Então, nós já criamos histórias. E, naturalmente, que sempre acontecem alguns assuntos que também nos marcam, eu não diria de forma desagradável, mas de forma emocional. Né?
um acidente que aconteça, que nós somos obrigados a reportar para a família, como já aconteceu. Nós nem estávamos na viagem, mas acabou acontecendo um acidente, houve uma série de coincidências e tivemos que informar a família desse lamentável episódio. Isso faz parte, mas eu continuo olhando para frente, não é? E me vejo sempre naqueles momentos de longas tocadas, não é? Que nós temos a solidão como nossa grande amiga. Então, e a minha mulher registra muitas vezes, né, esses momentos que eu coloco a minha mão, né, para trás e fico de mão dada com ela e rodamos durante horas dessa maneira. Então, um simples gesto de ficarmos de mão dadas, ela coloca o pé dela em cima do meu, vai fotografa e vê aquela bota daquele tamanho com uma botinha menor. Então são coisas tão pequenas, mas que dão uma alegria tão grande para os nossos corações, que a vontade que temos é de que essa viagem não terminasse nunca, de que ela seguisse, prosseguisse, porque aqueles momentos de conspiração, né, familiar entre o casal que fez uma opção de vida, né, de estar juntos e poder viver, né, esse estar juntos também em cima de uma moto, isso é de um valor emocionalmente impagável. O principal sentimento com relação à moto é de que eu fico pensando que eu tenho que me equilibrar o tempo todo, né? Eu estou em cima de duas rodas e tenho que me equilibrar. E talvez o motociclista, talvez ele nem se aperceba, né, muitas vezes, de que ele está fazendo aquilo que metade da população gostaria de fazer e outra metade decididamente não conseguiria fazer porque tem pavor de moto, tem medo tremendo. Então, quando nós chegamos no nosso ponto final, nessa viagem em 2003 no Alasca, eu até fiz uma reflexão e eu disse que naquele momento nós estávamos pilotando a maior moto do mundo, porque naquela moto couberam todas aquelas pessoas que estavam nos acompanhando, né, e no site que nós tínhamos aberto naquela época, nós chegamos em 200 mil participantes ou pessoas que acessaram o site. Então, eu repito, nós pilotamos a maior moto do mundo, porque nela simplesmente couberam todos vocês. Eu gostaria de também deixar registrado, né, uma outra reflexão de que a moto faz parte também da vida, faz parte dos sonhos, mas ela não é exclusivamente aquilo que nos move. O que nos move são as companhias, são as escolhas que nós fizemos. Então nós também temos um pensamento, temos uma reflexão nos Fazedores de Chuva, que diz que mais importante do que o veículo que nos leva, mais importante do que o destino que nós temos, é a companhia que nós não podemos perder. Então, eventualmente, se a tua mulher não gosta de moto, ela tem as suas razões e nós devemos respeitar, vai de ônibus, vai de carro, vai de avião, mas não perca a companhia por causa da moto. Né? Se puder estar junto, se ela puder encontrá-lo lá no final do destino, ótimo, porque o sonho vai se realizando. Mas jamais perca a companhia por nada desse mundo, nem mesmo por uma moto. Nós estamos fazendo um depoimento, então é importante que, como é de coração aberto, como normalmente é a minha vida, né, falo sempre com o coração, é importante que todos nós, como motociclistas, como fazedores de chuva, porque praticamente todas as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, se enquadram em gênero, número e grau dentro daquilo que os fazedores de chuva têm como seus membros. São as pessoas que têm no coração o espírito da aventura, guardam nele esse espírito da aventura. Então, que nós tenhamos sempre em mente
de que a concordância, né, o respeito às ideias, o respeito às diferenças, ele seja sempre mantido. Então, eu vejo assim com muito pesar, muitas vezes, né, as pessoas se tornam, de certa forma, e às vezes sem perceber, arrogantes, porque acham que a sua moto é grande, porque tem uma moto de grande cilindrada, que ele não deve receber aquele motociclista que tem uma moto de menor cilindrada. Ele deve se lembrar que muitas vezes aquele motociclista que tem uma moto de pequena cilindrada, por uma questão momentânea financeira, quem sabe, ele tem um coração, ele tem uma disposição, né, muito maior para cumprir com aqueles dois grandes impedimentos que fazem com que muitas vezes aquele motociclista da moto de grande cilindragem ele não consiga sair da sua garagem, não consiga colocar a chave na ignição. Então que possamos viver sempre num ambiente de fraternidade, num ambiente de hospitalidade, num ambiente de ajuda. Não é só porque é uma moto grande que eu vou parar para ajudar. Se é uma moto pequena, também posso fazer isso. Aliás, me perdoe, eu devo fazer isso, porque quantas vezes eu já fui ajudado, fui servido por motos de pequena cilindragem e a moto grande passou e talvez até não tenha me reparado, porque também acontece de a gente ficar sem gasolina. É bom dizer que Honda não quebra, tá, gente? Mas de qualquer maneira a gente fica sem gasolina na estrada. Ah, isso fica. Se fura pneu, eu gosto também de dar uma faxinada na estrada, vou coletando todos aqueles pregos que vocês vão se escapando, vocês não se preocupem, eu vou pegando e vou furando os pneus. Hoje, por exemplo, eu gostaria de estar com a minha moto aqui todo exibido, e sabe por que eu não a trouxe? Porque está com o pneu furado. Então, mais um que eu aliviei no meio do caminho. Então, assim, quando nós partimos dessa dimensão para a próxima, no máximo nós vamos ter 7 palmos para nos acolher, ou quem sabe uma urna que nós não saberemos nunca de que cor nós éramos, de que maneira nós éramos, como é que nós pensávamos, a não ser pelas boas lembranças que nós deixamos. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais em cima da música do John Lennon, Imagine. Eu acho que ali ela diz tanta coisa bonita, tanta coisa boa sobre a nossa convivência aqui nesse planeta. As pessoas também sempre perguntam quantos fazedores de chuva existem. Eu diria que aproximadamente são 3 bilhões 983 milhões 451. São todas as pessoas, essa metade que gostaria de estar fazendo o que todos nós fazemos, que é andar de moto. Então, esses são todos fazedores de chuva. Agora, que cumpriram esses desafios dos fazedores de chuva, aí nós começamos aí que a porca começa a apertar, a torcer o rabo. Aí começam a ficar em conta-gotas. Nós temos aproximadamente valentes fazedores de chuva, 100 fazedores de chuva que realizaram esse desafio, e temos mais um outro cento desse realizando nesse momento, inclusive no gigante Minas Gerais, que são quase 900 municípios. Tem um maluco, tem 3 malucos fazendo esse desafio lá em Minas Gerais. Olha, conhecer 900 municípios é assim, o cara tem que ir para o quarto grande dos fazedores de chuva, que é um lugar especial que nós guardamos, onde para esses insanos nós damos choques de 380 volts para que ele possa ir regulando a sua lenta. Então são milhares de fazedores de chuva e são alguns centos daqueles que já realizaram os nossos desafios. E nós temos, na organização dos fazedores de chuva, nós temos algumas pessoas que fazem o controle dessas aventuras. A pessoa manda as fotos, abre post no site dos fazedores de chuva e nós vamos fazendo esse controle. Mas a idealização dos fazedores de chuva, ela aconteceu, como eu falei, em 2003, na minha casa, entre a Ângela e eu. Finalizando, eu gostaria de deixar registrado o meu carinho, o meu apreço pelo Marcelo, pela Cristina, pela nossa produtora Manuela, pelo nosso assistente de palco, Miguel, que é uma criatura de coração tão generoso, que recebe as pessoas que passam aqui pela nossa cidade de Itajaí, e dizer que os fazedores de chuva têm a sua sede, olha bem, hein, pessoal, internacional. Os fazedores de chuva é uma sociedade internacional.
e a sua sede fica localizada aqui em Itajaí, no Rio do Meio, onde nós também disputamos, né, essa boa disputa junto com o Manuel e essas outras boas almas aqui de Itajaí, sempre um quarto para aqueles que estão nos passando aqui pela nossa região, que estão nos visitando, também são sempre muito bem-vindos e nós os acolhemos sempre com muito carinho, com muito gosto, com muito prazer e incentivamos, né, aproveito também essa oportunidade para dizer assim, a vida passa rápido, se tu gosta de moto, se a tua mulher gosta, ponha-a na garupa e vão para frente, mas antes é bom que se diga, primeiro vamos educar os filhos. Né? Moto é um equipamento solitário, quando muito é o casal. Então não pode, tu que és jovem, tens 28, 30 anos, que tens 40, não é? Mas tens filhos. Tem gente que tem 60 anos e tem filho de 9 anos. E a gente fala o quê? Cuida primeiro da educação das crianças, para depois tu poderes sair e viajar. Primeiro nós temos que educar, cuidar dos nossos filhos, nós temos que eleger prioridades. E depois nós podemos dar asas a essa nossa imaginação. Então, finalizando como nós dizemos nos fazedores de chuva, né, nós abrimos os nossos braços e nós dizemos, aproxegue-se, fazedor de chuva. O mundo sob minhas rodas, o sonho é pra realizar o que qualquer um pode fazer, porém, poucos realmente o fazem.